Nossa aula já começou, estou gravando, tá? A partir de agora essa aula vai para o... Vocês sabem, né? Eu gravo, depois a gente coloca no YouTube, certo? Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela da forma como eu tinha imaginado. Vocês estão enxergando? Sim. Sim, né? Sim. Aí aqui é o capítulo 7, né? É o capítulo 7? Sim. O capítulo 7 é a Era Napoleônica. Pedro, tu que sugeriu a gente começar pelo capítulo 7, o que é que tu achou de interessante no capítulo 7? Que tu queria destacar? Vou colocar aqui, aí você pede. Professor, vai lá na página tal, e aí eu quero que o senhor vá na página tal para a gente falar sobre isso. Eu queria destacar a inteligência de Napoleão, né? Assim, eu acho que ele foi um bom imperador para a França. Você acha Na minha opinião. que ele foi um bom imperador? Ele era imperador, ditador ou não ditador? O que você acha? Ele primeiro deputado, depois cônsul de 3, entrou como cônsul de um governo de 3, aí depois ele deu golpe no golpe e virou só um, aí depois ele se autoproclamou imperador. Imperador, ele deu golpe no próprio golpe. Pode ser? Nossa, que cara bacana. Né? Então, para a gente começar aqui, ó, né? A gente começar lendo esse texto aqui, o próprio Napoleão Bonaparte, embora cavalheiro de nascimento pelos padrões de sua bárbara ilha natal de Córcega, era um carreirista típico daquela espécie. Nascido em 1769, ambicioso, descontente e revolucionário, subiu vigorosamente na artilharia, um dos poucos ramos do Exército Real em que a competência técnica era indispensável. Então, durante a Revolução, e especialmente sobre a ditadura jacobina, que ele apoiou firmemente, foi reconhecido como um comissário local em um fronte de suma importância, como um soldado de dons esplêndidos e muito promissor. O ano 2 fez dele um general. Vocês sabem qual é o ano 2? Não. O ano 2 aqui provavelmente é o ano do segundo ano, é o segundo ano da Revolução. Depois que eles formam aquele novo calendário, lembra o novo calendário formado a partir da Revolução Francesa? Certo? Sim. Aí é o ano 2. Então, no ano 2 ele foi general. Ele sobreviveu à queda de Robespierre e um dom para o cultivo de ligações úteis em Paris. Ajudou em sua escalada após esse momento difícil. Agarrou sua chance na Companhia Italiana de 1796, na campanha, que fez dele o inquestionável primeiro soldado da República, que agia virtualmente independente das autoridades civis. A gente pode dizer, então, que Napoleão ele ascende ao poder por ser um exímio militar. É, Pedro? Sim. Sim, né? Então, talvez essas características de militar dele tenha passado que tipo de vamos dizer assim, de informação? Ou de representação? Ele era um grande estrategista e líder. Então, a gente pode dizer que ele passava segurança. Pode? Sim. Né? Então, isso explica por que muitos vão aderir ao governo de Napoleão Bonaparte. O fato dele passar essa segurança que no período de terror não se tinha na França. Né? Então, a gente percebe que em momentos de crise, quando a gente vê... Isso é algo que é repetitivo assim, na história. Quando uma nação está em momento de crise,
ou quando as coisas não estão muito bem, principalmente para os grupos que estão no poder, né, quando eles se sentem ameaçados, então eles recorrem a personagens autoritários, como é o caso de Napoleão Bonaparte. Percebem isso? Então a França, né, ela estava mergulhada naquele turbilhão da Revolução, que durou 10 anos. Então, a Napoleão ali foi como se fosse um porto seguro para tudo aquilo, né? Então, se a gente pensar, ó, com a morte de Robespierre, a França passou a ser governada por um diretório, que era composto dos girondinos, né? Que eram grupos mais conservadores, vamos dizer assim. Eles não eram muito adeptos de mudanças radicais na França. Só que durante o governo dos girondinos, o diretório, esse diretório ele era considerado autoritário e corrupto. E, de alguma forma, isso trouxe descontentamento, tá certo? Para aquela população. Principalmente por falta da estabilidade no poder, da estabilidade política. Tá certo? E aí, quando a gente vai ver que quando havia alguns insurgentes contra o diretório, ele mandava matar. Tá bom? Então, a gente vai ver, por exemplo, os jacobinos sendo perseguidos e mortos nesse período do diretório. Fora estar nesse momento aí, vai Corinthians, fora estar nesse momento, né, de conflitos internos, a França também estava envolvida em conflitos internacionais. Aí eu pergunto para vocês, quem era o principal inimigo da França nesse período? Prússia. A Rússia? Não, Prússia. A Prússia. A Prússia é, no caso, o que a gente chama hoje de quê? Alemanha. A Alemanha, né? Mas não era só a Prússia. O principal era a Inglaterra. Tá? Um dos principais inimigos da França nesse período era a Inglaterra. E eles vinham, a gente pode dizer que eles vinham se engalfinhando há bastante tempo. Né? Se vocês, a gente vai ver nas próximas aulas, com a independência americana, como os franceses, né, vão estar ao lado dos americanos, né, para que os americanos se emancipassem da Inglaterra, tá bom? Então havia essas disputas, não só com a Prússia, mas com a Áustria, né? Com a própria Inglaterra. Então havia vários conflitos, tá certo? E uma das questões que vai fazer com que Napoleão se tornasse queridinho, vamos dizer assim, entre os franceses, foi o fato assim dele peitar o exército da Inglaterra, né? Ele queria impedir que a Inglaterra, por exemplo, fizesse comércio com o Oriente. Então ele impediu que a Inglaterra chegasse, por exemplo, ao Egito, né? E o exército de Napoleão saiu vitorioso. Então, vamos dizer assim, foi uma das ações dele que fez com que Napoleão se tornasse essa grande figura, mitificada, inclusive, certo? Quem mais está conosco? Todo mundo calado. Estou aqui. Cadê a Bia? Oi, oi. Eu. Bia, gostei do vídeo, Bia. Ficou muito legal. Obrigada. No caso, você foi a única que mandou com o link, né? Aí eu acessei o link, vi seu vídeo. Eu só não consegui baixar, não sei como é que faz. Sim. É só clicar no vídeo, aí vai aparecer a opção de baixar, salvar. Né? Tá, eu vou fazer isso depois. Sim. A Laila tá presente? Laila?
Vai lá, tá? Eu só acho que ela não pode falar porque ela mandou. Ok. Quem é novo usuário? Então, um número assim, novo usuário. Quem é? Ih, vai descer, vai descer. Quem é novo usuário? Quem tá com o número assim, novo Não, usuário. mas botaram o nome de propósito. É porque assim, se não tiver com o nome, não tem como ficar na reunião, porque eu não sei quem é, né? Vai sair dessa programação. Vai descer. Deixar um tempinho aqui só para a pessoa se identificar, por gentileza. Se Eu falo professor, com ele pelo chat. novo usuário sou eu. Usuário. Bom, Quem é o novo usuário? O usuário vai ser expulso, hein? Aí olha o não dá. BBB, gente. BBB, paredão. Certo. Continuando. Então, a um certo momento, né, lá por volta do mês brumário, né, Napoleão, ele dá um golpe de Estado, não é isso? Então, em 1799, com o fortalecimento do exército, deu origem a um golpe de Estado que ficou conhecido como 18 Brumário. Aí depois vocês vejam no calendário revolucionário o que significa Brumário. Está no capítulo de Revolução Francesa, viu? Capítulo anterior. Então, o desejo de ordem e de tranquilidade fez com que a alta burguesia, que é o grupo que estava na liderança da Revolução Francesa, né, juntamente com um grupo de nobres, apoiasse o golpe, tá, de Napoleão, porque eles diziam que o diretório era corrupto e que tinha levado o país a uma crise econômica. Então, essas narrativas de corrupção e crise econômica, de vez em quando na história, né, elas servem para que governantes deem golpes de Estado. A gente vê isso com Hitler, por exemplo, né? Mussolini, isso no período moderno, no período contemporâneo, tá? Como é que a gente vai estudar isso, tio? A gente vai estudar isso no 9º ano. Quando a gente vai estudar sobre a Rússia mesmo. A gente vai começar a estudar a Rússia, talvez esse ano a gente ainda pegue alguma coisa sobre a Rússia, né? Mas eu não sei se a gente chega até a Revolução Russa, não. Acho que a Revolução Tio, eu Russa... acho que a Rússia próximo teve ano. muita sorte. A Rússia teve sorte na história. Foi? De sorte. Foi. Né? Qualquer guerra que a Rússia metia, ela quebrava, aí voltava, aí quebrava de novo, aí voltava, até quando caiu. Mas na Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer que a Rússia lutou sozinha lá pelo lado oeste, né? Foi verdade, é verdade. Mas tem muita gente, tio, como é que eles não vão formar um exército gigantesco? Sim, mas aí a gente tem que ver qual eram as possibilidades do exército, porque uma coisa é um exército gigantesco. E outra coisa é os alemães. E outra coisa é um exército bem equipado. Às vezes, um exército bem equipado, ele é melhor do que um exército numeroso. Tá certo? Muitas vezes a Rússia, no caso a Rússia, né, ela entrou na guerra, por exemplo, com exércitos muito fracos, tá bom? Com pessoas que mal treinadas. Então, isso atrapalhava o processo. Pois é. Então, olha só, a burguesia, que foi a mesma que articulou a queda da monarquia, foi a mesma que articulou o golpe do 18 Brumário. Tá bom? Por quê? Porque a burguesia francesa ela estava querendo paz. Uma vez que todo aquele conflito que estava ocorrendo naquele momento revolucionário era prejudicial para o comércio e para as vantagens que a burguesia já tinha conquistado. Certo? Então, a revolução ela não foi desenvolvida a ponto de trazer realmente igualdade, fraternidade,
que a Revolução Francesa pregava. Dá para compreender essa parte? Ah, Quer dizer, os líderes da Revolução, no momento que a Revolução se radicalizou, aqueles líderes da alta burguesia, eles foram tirando, né, o corpo deles de lado e foram apoiando outros tipos de regimes mais conservadores. tio, Oi. qual é o sentido de tirar a família Bourbon do poder e depois botar ela de novo no poder? O sentido é puramente de interesses econômicos. Todo grupo, né, social, ele age de acordo com seus interesses, certo? Então, por exemplo, os trabalhadores, eles manifestam por conta de interesses, não é? Interesses econômicos. Olha, eu quero ter melhores salários, melhor estabilidade no emprego, eu quero ter uma vida melhor. Então, eu apoio um certo grupo político. Se esse grupo político depois não satisfaz aquilo que eu quero, eu posso querer outro, ou muitas vezes eu posso retroceder e dizer assim, como era bom aquele no passado. Certo? Então, provavelmente, muitos burgueses estavam decepcionados tanto com a República e com Napoleão que disseram assim, não, vamos voltar à monarquia. Então, é a partir desses jogos de interesses que a gente vai ver esses rearranjos políticos. Tudo bem? Sim. Então, aqui, Sim. ó, brumário. É originada do termo bruma, que significa névoa. A data, 18 brumário do ano 8, que corresponde a 9 de novembro de 1799, no calendário gregoriano. Os Isso revolucionários... acontece na Rússia, né, tio? Porque lá tem a Revolução, que no nosso calendário acontece em um dia, e Sim, no deles acontece em outro. em outro dia. Aí lá é feriado. Sim. Né? Então, aqui, ó, na página 140, né? Após fechar a Assembleia do Diretório, os militares instauraram uma nova forma de governo, que era o consulado, no qual o poder era exercido por 3 cônsules, Napoleão, Roger Ducos e Emmanuel Joseph Sienne, né? Gente, outra coisa. Muitas vezes nos vídeos, vocês pronunciaram o nome dos revolucionários como se vocês estivessem pronunciando o nome deles na língua inglesa. Atenção, eles são franceses, tá? É Robespierre, bom? Danton. Roberto Spierre. Aí tem muita gente que falou Denton, Robespierre, tá? A gente tem que ver qual é o lugar social dos sujeitos, para a gente entender como é que eles se auto-intitulam. Aí uma dica que eu dou para vocês é colocar o nome no Google Tradutor. Coloquem lá o nome no francês, né? E peçam para ouvir. Aí o Google vai te dar exatamente a forma de pronunciar. Certo? Aí a gente chega na Era Napoleônica. Quais são as reformas que a gente vai perceber nesse período? Quem leu essa parte? Alô? Oi? Oi. Sim, o que vocês... Oi. Na Era Napoleônica, o que a gente pode destacar? As reformas. Que tipo de reformas? E o que elas trouxeram de bom para a sociedade naquele período? A burguesia vem ficou mais beneficiada. É o quê, Beatriz? Ai, calma. A situação da burguesia melhorou. Como é, tio, a pergunta? As reformas que Napoleão implementou, elas beneficiaram a burguesia, é isso? Em que sentido?
Melhorar o comércio. Melhorou o No comércio. sentido de dar mais direitos a eles. É o que, Henrico? Dar mais direitos a eles. Dá Tipo mais de direito. igualdade perante a lei, direito de ir e vir, liberdade de Sim. expressão. E o Código Civil Napoleônico. Sim. Que dão Em 1850. Até Uma coisa que eu hoje. acho interessante dessa época a questão do ensino público. Sim, tio, sim. a Sim, França sim. se tornou um país laico. Isso. Eu até pedi para vocês fazerem uma pesquisa, não foi? Sobre a ideia de laicidade. O Brasil é um país laico. Sim. Só que lá na França, a questão de laicidade, ela é mais... A gente pode dizer que é mais radical, né? Nesse sentido. Ela é levada mais a sério, porque Mais a as pessoas sério, não né? podem utilizar símbolos religiosos nas escolas públicas. E, Ou- Bia, por que tu acha que eles proíbem o uso de símbolos religiosos na escola? Bom, porque assim, nas escolas públicas, no caso. Sim. Porque, calma, assim, nas escolas privadas, eles... Eu não sei como formular essa resposta muito bem, mas nas escolas públicas eles não utilizam esses símbolos religiosos, como, por exemplo, a estrela de Davi, ou por conta do... Eu não estou encontrando as palavras certas. Para não Proselitismo. ter influência na igreja, no Estado. É, por aí. Qual é a ideia? É que não haja proselitismo nas instituições públicas. O que é proselitismo? É a propagação de uma ideia, de uma doutrina religiosa. Porque aí eles entendem que isso diz respeito às outras religiões, quando você usa espaço público para fazer proselitismo de uma religião, ou seja, propagar, fazer propaganda dessa religião. Sim, é isso. Né? No Brasil é um pouquinho E, diferente. No Brasil, provavelmente, isso ia ser considerado intolerância religiosa. tio, Oi. e a questão do hijab? Do hijab? É o que as mulheres muçulmanas usam quando saem em público. Também, né? Porque, Aquele assim, véu. o véu, né? É uma questão a se pensar, porque é uma questão da cultura delas. Não tem como você proibir, não é? Eu acho que aí é um pouco restrito demais. É como se você quisesse que um religioso não saísse com, por exemplo, a Bíblia na mão. Não é? Eu acho estranho nesse sentido, tá bom? Mas, por exemplo, imagens de santos, crucifixos, outros símbolos de religião em espaços públicos, como tribunais de justiça, né? São muito comuns no Brasil. Na França, não. Não é? Então, por exemplo, se a gente for pensar na educação na França, no período de Napoleão foram instaurados os liceus, que são instituições públicas que tinham como objetivo formar cidadãos capazes de assumir postos no Estado e no Exército. Já a reforma administrativa, que foi uma reforma, vamos dizer assim, efetivada por Napoleão, tinha como, vamos dizer assim, como objetivo ampliar as relações com a Igreja Católica, que tinham sido rompidas desde a Revolução. Então, aqui voltou-se a conversar com o catolicismo. Certo? Então, aqui a gente vai ter o Código Civil Napoleônico, né? Que tinha, entre outras características, rompia com os ideais absolutistas, acabava com as isenções e os privilégios que eram concedidos aos senhores feudais, no caso, aos nobres. Não é isso? Então, algumas medidas, igualdade perante a lei, direito de ir e vir, que é o que o Henrico falou ainda há pouco. Liberdade de expressão e pensamento, direito à propriedade, divórcio, separação entre igreja e Estado,
Essa aqui é uma questão muito cara, né? Tanto para os franceses como para nós. Durante muito tempo aqui no Brasil, a gente tinha o padroado, que era uma instituição que fazia com que Estado e Igreja, de certa forma, eles se fizessem um serviço do outro. Depois, com as constituições, né, a gente vai ver, principalmente no período republicano, no republicano principalmente, a instauração do regime de laicidade, que é um Estado que ele não tem uma religião oficial, mas, ao mesmo tempo, ele não é um Estado antirreligioso, ele é um Estado que busca, a partir da laicidade, respeitar todas as religiões, tá certo? Entendeu? Por isso que o Estado ele não deve, em nenhum momento, interferir nas questões religiosas e nem levar questões religiosas para dentro da sua administração, porque aí ele está quebrando a ideia de Estado laico. Oi, Rico. Acaba que gera muito conflito, às vezes. Exatamente, gera mais conflito. Por quê? Porque se eu quero puxar a sardinha para a minha religião, provavelmente pessoas que votaram em mim não vão se sentir representadas porque a religião delas é outra. Sim. Né? Então, a gente tem esses problemas. Por exemplo, a gente tem muitos problemas relacionados ao nosso calendário. Vocês já viram o tanto de feriados religiosos que temos? Né? Eu não sou contra nenhum deles, porque para mim não tem importância, não tem muita importância, mas tem pessoas que não gostam dos feriados religiosos. Porque elas pode ser desrespeitoso. Porque elas se sentem muitas vezes obrigadas a respeitar algo que elas não se sentem representadas por aquilo. Tá? Isso aqui a gente pode até pensar que é uma herança da Revolução Francesa e da França em si para nós, né? Os estados que vieram posteriormente, como o nosso. O direito ao divórcio, importantíssimo. Lembram de Henrique VIII querendo se divorciar? O rei inglês? Sim. Né? Aqui, ó. Henriquinho. Henrique. Se divorciou da mulher. Catarina de Aragão, não é isso? Sim, Catarina. Catarina de Aragão. E também a questão da liberdade de expressão e pensamento. Durante os governos ditos absolutistas, né? Durante esses governos, a gente vai ver um cerceamento muito forte da religião, principalmente da religião protestante. Os reis eram católicos, então os protestantes eram meio marginalizados, embora boa parte da burguesia fosse protestante. Né? Então, ó, a gente vai ver que esse código napoleônico ele foi base para vários dos nossos códigos civis. Né? A gente vai ver, por exemplo, todas essas ideias aqui na nossa Constituição. Certo? Então, ao garantir a ordem, Napoleão foi adquirindo mais poderes, até que em 1804 tornou-se imperador da França, com apoio popular por meio de um plebiscito. Aí teve cerimônia de coroação, com a presença do Papa. Aí que é interessante. Vejam só. Napoleão queria um Estado laico, né? Mas aí, para manter o seu poder, ele chamou a igreja para quê? Ter apoio da igreja. Né? Quer dizer, agora tem que ter o apoio de Roma, né? De certa forma, a igreja aqui servia para Napoleão como uma forma de se mostrar como um rei poderoso, como um imperador poderoso. Então, ele se servia da religião para vangloriar-se. Olha essa imagem de Napoleão. Estão olhando? Não é muito parecida, sim. Não é muito parecida Sim. com a imagem. Eu vou mostrar outra imagem aqui para vocês. Por que esse povo? Por que esse povo das pinturas são tudo pálido? Porque eles eram tudo brancos mesmo. Então eles tinham um rostinho mais branquinho, né? Aí quando saía na pintura, saía assim, com essa expressão de pálido. Mas às vezes eles faziam algumas coisinhas nas bochechas, né?
para ficar mais rosadinho. Tá vendo essa pintura aqui de Luís XVI? Sim. Não é? Lulu. Olha só. Agora vamos comparar essa pintura com Napoleão. Lulu, Rei Sol. Não, esse é o 16. O Rei Sol era o outro. Era o 14. Olha essa aqui. Não parece muito a ideia de você fazer uma tela para mostrar o seu poder e a sua força? Um cetro na mão, com roupas luxuosas. Maria A Antonieta, posição é parecida. não é? Quer dizer, dá a impressão que Napoleão queria ser uma espécie de monarca.